Bom dia, amada igreja, bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo nesta manhã, nesta linda manhã de domingo. Mais uma vez estamos juntos para adorar, para aprender aquilo que Deus tem nos querido ensinar nesta manhã. Estamos aqui, Pastor Fagundes e eu, Dagnailda, pastora Dagnailda, da Primeira Igreja Batista em Tucumã, para ministrar mais uma aula. Olá, meus irmãos, graças e paz. E como a pastora falou, nós estamos aqui para ministrar uma aula muito interessante nesta manhã. Então nós pedimos que vocês que já estão aí entrando juntamente conosco nessa live, manda o convite aí para o pessoal e nos manda também como está chegando aí o áudio, o vídeo, para a gente estar sabendo aqui para prosseguir, tá bom? Então seja bem-vinda aí a Sandra. Edenei, bom dia, graça e paz. Muito bom recebê-los aqui, recebê-las, né? Nesta manhã de domingo. Como o amor falou, o pastor falou, nós vamos estar estudando um assunto interessante, diferente. Nós hoje vamos estar falando acerca da procrastinação e a vida cristã. O que é procrastinação e como é que a vida cristã se relaciona, né, com a procrastinação. Como é que isso funciona dentro da Bíblia, o que a Bíblia, as Escrituras vai nos ensinar também acerca disso. E vamos aprender o que é procrastinar. Uma palavra diferente, muito diferente, mas que tem um significado muito importante e você vai aprender conosco nesta manhã, né, amor? Sim, e esse estudo é baseado numa pesquisa que foi feita durante essa semana, quais seriam então os assuntos que os irmãos gostariam de estar ouvindo ou aprendendo, né? Então foram colocados ali alguns assuntos e o assunto mais destacado foi a procrastinação. Por isso nós estaremos falando aqui nesta manhã sobre a procrastinação. E a pastora vai estar nos orientando aqui também. Nós estaremos juntos aqui nesse desafio, tá? De passar para vocês e aqueles que têm nos acompanhado esse importante assunto que às vezes nos traz alguns prejuízos, né? Então vamos lá. Bom, quantas vezes você já não se pegou adiando um assunto, adiando uma tarefa, adiando qualquer coisa? É isso. Procrastinar é o hábito, do comportamento da pessoa em deixar para depois alguma tarefa. É um hábito de comportamento relacionado com o desejo e a vontade de agir e se refere à ação. Que ação? A ação de atrasar ou adiar, né? E essa ação, ela está relacionada às atividades. Então, todas as vezes que você adia uma atividade, você está tendo o ato de procrastinar. Procrastinar. É uma palavra que a gente se atrapalha até para falar nela, né? Então, nós temos muitas das vezes feito isso no nosso dia a dia. E aí a gente vai então aqui estar estudando, se aprofundando deste assunto do procrastinar, né? E como isso se dá? Será que você já não procrastinou alguma vez? Será que você já não deixou de fazer alguma atividade em determinado momento, deixou para depois? Quantas vezes você já não fez isso? Hein? Então, hoje nós vamos estar estudando isso de uma forma dinâmica. O pastor aqui, o amor, ele vai estar fazendo isso em forma de perguntas, que talvez seria a sua pergunta. E diante da sua pergunta que o pastor vai estar fazendo aqui, eu vou estar respondendo, né? Eu vou estar respondendo dentro da área da psicologia, como isso se procede,
E depois a gente vai estar falando isso também dentro da teologia, ou seja, do que a Bíblia fala acerca disso, tá bom? Eu acho que vai ser bastante interessante, né, amor? Então vamos lá, vamos descobrir se você é um procrastinador ou não. Então, quais são os exemplos de uma pessoa, você poderia exemplificar aí uma pessoa procrastinadora ou um exemplo de procrastinação? Muito bem. Um dos exemplos que a gente pode bem aqui colocar seria o exemplo de você fazer um relatório, você que trabalha numa empresa, você que está no seu dia a dia de trabalho, você tem que fazer um relatório. Seu chefe, seu patrão lá pede para você fazer um relatório, uma descrição de algum produto, de alguma coisa que você tenha lá, e aí de repente você está lá fazendo e você depende muito desse relatório, e só que você pensa assim, esse relatório é muito complicado agora, eu tenho muitas outras coisas para fazer, eu vou deixar esse relatório para mais tarde. Depois eu pego ele porque eu tenho que detalhar ele muito, eu tenho que minuciar as coisas que eu tenho que colocar nele, e aí vai demorar. E eu tenho outras coisas mais urgentes aqui para fazer e eu vou deixar. Assim também, um outro exemplo também é o trabalho na escola, né? O trabalho de escola, você tem uma nota, depende daquela nota e seu professor exige que você faça aquele trabalho. E aí você pensa, ele é muito complicado esse trabalho, então eu vou fazer as coisas aqui e depois eu faço ele. E aí você vai deixando ele para depois, porque ele para depois você vai dedicar mais tempo nele. Um outro exemplo também que a gente pode trazer é quando alguém rouba alguma coisa sua, por exemplo, uma bolsa. Se alguém roubar a sua bolsa que tenha documentos e você depende muito daqueles documentos, você imediatamente pega aquela bolsa e leva, ou pega a bolsa não, você vai direto a um lugar para dizer que a bolsa foi roubada, para ver se depois você encontra aqueles documentos. O que seria isso? É um comportamento. A gente vai trabalhar um comportamento, esse comportamento como sendo, se for de uma emergência, se for uma grande necessidade, eu faço agora. Se não for de uma grande necessidade, se tem como deixar para depois, eu vou deixando para depois, tá? Então esses são os exemplos que a gente pode dar, amor, para falar sobre procrastinar. Isso, nós sabemos então que dependendo do momento que você procrastinar, isso vai trazer alguns prejuízos, algumas consequências. Sim. Quais seriam então essas consequências? Você deu um exemplo aí de um ladrão roubar uma bolsa e você ficar adiando, aí traz algumas consequências, né? Então quais as consequências da procrastinação? Eita, essa é boa. Veja, uma das consequências é o aumento da angústia. Porque quando você deixa para depois, você não esquece aquilo que você tem que fazer. Você pensa naquilo que você tem que fazer. E isso vai aumentando a sua angústia em relação àquela atividade. Você fica naquilo, eu tenho que fazer. Você entende? Eu tenho que fazer. Isso vai aumentando a angústia. Eu tenho que fazer, mas não faço. Outra coisa também, outra consequência que a procrastinação traz para o ser é também o aumento da ansiedade, o sofrimento. Porque quer queira, quer não, a gente sofre. Então esse sofrimento ele vai sendo aumentado. Aumenta os conflitos internos, aumenta os conflitos externos, porque se alguém te pede alguma coisa para fazer e você deixa para depois, você vai ter conflitos com este outro. Aumenta também os conflitos nesse do outro, os conflitos relacionais. Aumenta também o sentimento de culpa, né? Por que eu não fiz antes isso? Se eu tivesse feito isso. Porque agora eu estou sobrecarregado. Então a gente traz sérias consequências
da procrastinação nas nossas vidas. Ok, então nós vemos aí as consequências, né? De repente você está sofrendo algumas consequências aí porque você tem procrastinado aí algumas coisas que você já deveria ter feito. Então vamos prosseguir aí. Então nós falamos sobre consequências. É claro que é de um modo muito simplório, mas por que as pessoas então procrastinam? Se traz sofrimento, né? Se traz consequências, por que as pessoas procrastinam? Então vamos pensar, por que as pessoas deixam para depois aquilo que deveria ser feito agora? Por duas razões, dois motivos. Por muitas das vezes nós substituímos, fazemos uma substituição daquilo que é mais agradável ou daquilo que é mais ou aquilo que é mais irrelevante. Quando eu falei aqui vamos colocar aqui ao trabalho escolar, né? Fazer um trabalho não é tão agradável. Então a gente substitui. Eu vou fazer isso aqui, depois eu faço isso que não é tão agradável. Então a gente faz a substituição. Essa é uma das razões porque as pessoas acabam deixando para depois. Uma coisa interessante é coisas de banco, né? Ir para um banco, vamos fazer um negócio lá, uma transação lá no banco, lá dentro, lá com como é que fala, na parte, na gerência, né, no caixa. E aí você já fica imaginando, não é agradável ficar naquela fila. Tem muitas pessoas, vai demorar. Tem muita gente, né? Não é muito agradável, né? Não é legal ir para lá. Então a gente acaba substituindo, por causa disso a gente deixa para depois, tá? A outra razão também é simplesmente a escolha. Então tem dois motivos. Um é a substituição e a outra é a escolha. Que escolha? Simplesmente preferimos não fazer, né? Sim. Então você pode não querer fazer. Não vou fazer isso hoje, deixa para amanhã. Então a gente tem esses dois motivos para procrastinar, para deixar para depois. Ok. Né? E sabemos também que quem procrastina tem justificativas. Muito. Então quais são as justificativas do procrastinador, aquela pessoa que sempre deixa para depois? Quais são as justificativas que eles usam então? Muito legal. As justificativas que é mais utilizada para procrastinar é aquela que nos impressiona muito. É aquela que nos faz de vítima, né? É aquela do aqui e agora. Essa é uma das justificativas. Isso que eu tenho que fazer agora é mais necessário do que aquilo que eu vou fazer, dessa outra coisa que eu vou fazer. Então a justificativa está aqui e agora. Eu quero fazer isso agora. Isso aqui pode deixar. Outra coisa é que existe a tendência da gente pegar só aquilo que é mais urgente, né? Aquilo que é mais urgente. Então a gente faz essa medição. Isso aqui é mais urgente, isso aqui é menos urgente, e a gente acaba deixando para depois. Com isso, o que acontece? Nós vamos só atrasando. A gente diz que vai, em vez de melhorar, vai o quê? Piorar a nossa situação. Então, quais são as justificativas para isso? Eu vou fazer isso agora, porque isso agora é necessário. Isso aqui dá para esperar, depois eu faço, assim, é rapidinho e eu consigo. E aí a gente vai protelando, vai deixando para depois. Ok. Nós vemos aí que a procrastinação traz prejuízos, né? Agora, que estratégia nós podemos usar para combater a procrastinação, né? Sabemos que às vezes essa procrastinação já se tornou uma ansiedade crônica, né? Quase um hábito, né? Então o que nós podemos fazer para combater a procrastinação? Uma das coisas muito interessantes de nós fazermos é fazer perguntas para nós mesmos. Então a gente pode fazer
uma pergunta: o que é que eu ganho deixando essa atividade para depois? Qual é o resultado que eu vou ter depois se eu não fizer essa atividade ou essa tarefa? Então, a estratégia mais assim viável é fazer pergunta para a gente mesmo: o que é que eu ganho com isso? Então a procrastinação tem ganho? Sim, você vai trazer para você assim: se eu deixar para depois, eu vou ter menos cansaço. Agora é um ganho. Outra coisa, outra pergunta também que a gente pode fazer para mim mesmo, para a gente mesmo, é: o que a procrastinação, deixar para depois, está trazendo prejuízo para quem? É só para mim? Só tem eu envolvido? Quando nós estávamos falando no início na questão do ambiente do trabalho, enfim, aí a procrastinação pode trazer prejuízo para uma equipe, né? Sim. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é perguntar para a gente mesmo naquele momento. Primeiro, o que é que eu ganho com isso? O que é que eu quero ganhar com isso? A gente pode até pensar: eu quero ganhar tempo. Pode ser. Então, será que não é uma fuga? Será que não é uma fuga? Então você vai fazer a pergunta para você mesmo. E a outra é essa, né? Quem é que está envolvido? Se eu deixar de cumprir essa tarefa neste momento, quem vai sofrer as consequências? É só eu? Outras pessoas. Outras pessoas. Minha família. Você está entendendo, meu minha querido? Equipe, a igreja, a equipe da igreja, enfim. Você está entendendo? Então, uma das grandes perguntas é: o que é que eu ganho com isso? E quem é que está comigo que se vai sofrer isso também, tá? Então, você pode fazer essas perguntas e você vai encontrar também então a sua resposta, e aí você vai criar as suas estratégias para isso. Olá pessoal, vocês que estão aí, nós começamos aqui um estudo, vocês estão chegando agora. Isabela, Daniela, tem várias pessoas, né? Nós queremos aqui agradecer a sua companhia nesta manhã, tá? E dizer que nós estamos aqui estudando sobre procrastinação, tá? E já falamos um pouco e nós vamos dar continuidade. Só paramos aqui para agradecer aí os irmãos, as irmãs que têm nos acompanhado. Tá? Acompanhem até o final, depois nós estaremos orando, falando o nome de cada um de vocês. Tá bom, queridos? Então vamos prosseguir aqui. Você será citado nesse momento aqui com a gente, você vai estar acompanhando, você que está nos acompanhando, é uma honra, é uma honra recebê-los aqui. É isso aí, receba o nosso abraço. Ok, tá? Então se a procrastinação, nós falamos como combater, e você falou que a procrastinação dependendo da situação, tem ganho, né? Então existe procrastinação positiva? Até que ponto essa procrastinação é positiva? Boa! Que ele está falando que a procrastinação é ruim, adia, né? E atrapalha. Sim. O que é uma procrastinação positiva? Olha só, é uma abordagem, vou ler aqui mais ou menos só para você entender. É uma abordagem instrumental que defende a forma de agir das pessoas para obter um benefício. Lembra do ganho que eu falei? Bom, que as pessoas, uma das estratégias é o ganho. Sim. Então, existe então aí a procrastinação positiva, que é um dos instrumentos utilizados entre que as pessoas têm um benefício. Então ela tem ganho, benefício é ganho. Por exemplo, para evitar alguma tarefa que chateiam, deixa eu voltar aqui a palavra, entediam, e ficam entediados, tá? Ou são muito mecânicas, com a finalidade de gerar confrontos. Então, é um mecanismo que a pessoa utiliza para não ser confrontada com ela mesma, muitas das vezes. Então,
procrastinação positiva é aquela que traz ganhos. Então, quando a pessoa adia no sentido de dizer assim, se eu não for agora, eu vou ter mais tempo. Isso se torna positivo para aquela pessoa, entendeu? Entendeu, amor? Sim, entendi. Então, essa é a procrastinação positiva para aquela determinada pessoa. Isso. Não é para todo mundo, claro, mas tem pessoas que vão achar que isso é bom. Nós sabemos que cada pessoa tem o seu perfil comportamental, né? E dentro desse perfil comportamental, quais são as pessoas então que são mais tendenciosas a ser então a usar da procrastinação positiva? É interessante. Dentro desse perfil da procrastinação positiva e dentro do perfil comportamental do ser, os perfeccionistas, eles vão utilizar esse instrumento. Como é que os perfeccionistas vão utilizar esse instrumento como sendo a procrastinação positiva? Porque ele vai falar assim, bom, eu não vou fazer essa tarefa agora, porque ela é uma tarefa mais detalhada, é uma tarefa que exige mais tempo, mais esmero, então eu preciso dar mais tempo para ela. Porque ele está pensando na perfeição. Então ele vai dizer que depois vai ficar melhor. E aí ele vai adiando. Então o perfeccionista, ele vai utilizar desse mecanismo, desse instrumento, como sendo positivo, tá? Então ele vai trazer para ele que quanto mais tempo ele deixar, melhor será o trabalho que ele vai fazer, tá? Aí a gente não pode esquecer quem é que está do lado dele. Se você me pede alguma coisa para fazer e eu vou ficar pensando nisso, como é que eu vou fazer, se eu quero trazer o melhor resultado, mas será que isso vai ser também benefício para o outro? Entendeu? Então a gente acaba utilizando de uma ferramenta de uma forma que às vezes pode trazer prejuízo, não só para a gente, mas como para o outro também. Isso, falamos sobre isso bem no início, que a procrastinação traz prejuízo pessoal e também coletivo. Né? Sim. E aquelas pessoas que só ficam procrastinando, pode-se dizer que também a procrastinação também é preguiça? Olha, quantas vezes você já não foi chamado disso, né? Né, amor? Quantas vezes você já falou assim, esse menino é preguiçoso, eu já mandei ele várias vezes, ele fica deixando para depois, é enrolado, né? E outras coisas mais. Mas como é que é isso? Como é que é isso, pastora? Dentro da pesquisa, dentro dos estudos, alguns autores, eles vão falar que a procrastinação é uma preguiça produtiva. Ó, sempre dando um jeitinho, né? Para trazer assim a procrastinação como sendo algo bom, tá? E o que ele vai dizer com isso? Ele vai definir que aquilo que motiva as pessoas a procurar truques, soluções, atalhos, isso para alguns escritores vai chamar como sendo uma procrastinação positiva, tá? Não como preguiça, mas como um mecanismo até como o que nós falamos lá anterior, como fosse um mecanismo de socorro para ele, né, naquele momento, para executar uma tarefa. Seria para eles, para alguns escritores, essa procrastinação, preguiça, como sendo fugir da responsabilidade, tá? Então a gente vai ter vários autores, várias pessoas falando acerca da procrastinação de uma forma ou de outra, entende? Ok. Entendeu você aí? Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa, pode conversar aqui. Eu estou acompanhando vocês, fazendo as perguntas aqui.
compartilhando aqui, também acompanhando aqui aquilo que você está postando aqui. Tá? Quero mandar um abraço aí para Gedília, que está lá em Vitória, no Espírito Santo. Deus abençoe a tua vida. Tá? Nós vamos cumprimentar os outros de fora, depois a gente fala dos que estão aqui mais perto. Tá? Mas nós amamos a todos. Tá? Já falamos aqui da Daniela, que está lá em São Paulo. Deus abençoe. E os demais. Tá? Os nossos aqui, né? É interessante porque o amor ele vai acompanhando você aqui, enquanto nós vamos. Eu estou aqui com você e ele está aqui também. E aí você faz a pergunta aqui e ele passa a pergunta para mim e a gente tenta responder. Se você tiver dúvida sobre se você é ou não é um procrastinador, se você de repente é um preguiçoso, brincadeira, tá? Nós sabemos que ninguém é. Tá? A gente vai. É bom a nossa escola aqui porque ela é dinâmica e eu e o amor, a gente pensou exatamente isso. Vamos fazer uma IBD dinâmica, vamos fazer com que os irmãos possam participar conosco, entre aqui com a gente e desenvolva a aula com a gente, né? Então a gente trabalhou essa maneira assim para que você possa participar. Vamos lá. Sabemos então que o procrastinador traz prejuízo para ele, traz prejuízo também para a equipe e também pode ser considerado uma preguiça. Tá? Sim. Se é tudo isso, como podemos resolver então o problema da procrastinação? Existe solução? Boa pergunta. Veja, qual é a solução para um problema? Todos os problemas, a gente precisa saber qual é a causa. Então, também na procrastinação, a gente precisa descobrir qual foi a causa que levou você a adiar ou a retardar aquela tarefa. Uma das primeiras soluções é essa. Qual o motivo que levou você a deixar essa tarefa para depois? Porque como a gente viu aqui, pode ser considerado como uma preguiça, mas às vezes não é. Às vezes existe uma razão. Não, eu vou deixar para depois, porque no momento eu estou atarefado demais, ou estou impossibilitado de realizar ela agora, e isso não é um mal. Você está entendendo? Então, qual é a causa? E aí, quando sim nós descobrimos a causa, aí a gente vem para as mudanças. Aí a gente começa a trabalhar as mudanças de atitudes. Se aquilo não lhe foi bom, não foi legal, descobrimos a causa, agora o outro ponto é mudar de atitude. Outra coisa também para solucionar, para resolver o problema, é trabalhar priorização, amor. É priorizar as demandas, as tarefas. Veja, nós falamos lá no início que muitas vezes substituímos, né? As tarefas, substituímos uma coisa pela outra, dizendo, esse aqui é mais urgente, esse aqui é menos urgente. Então a gente precisa exatamente estar priorizando a solução dos problemas ou as tarefas. Aquilo que é mais complexo, a gente já procura fazer logo. Aquilo que vai gastar mais energia e mais tempo, a gente já faz logo. Então você vai trabalhar por priorização, tá? Essa é uma das soluções que a gente encontra, que a gente pode estar trabalhando a procrastinação. O que é que eu estou priorizando? O que é que eu estou trazendo como prioridade naquele momento? Ok? Ok. Se você falou que nós precisamos procurar identificar então qual é o problema ou da prioridade. Agora, olhando para o campo mais profundo da psicologia, pode-se dizer que uma pessoa que procrastina, ela teve algum trauma? Pois é. Ou, de repente, até mesmo copiando aquilo que os seus pais fizeram a vida toda?
Né? Poderia responder isso dentro da... Claro que uma resposta bem superficial dentro dessa realidade. Então, é como eu falei aqui, é buscar as causas, né? Pode, claro que pode, dependendo da forma, daquilo que você recebeu lá atrás como priorização, ou como tarefa, ou como exigência. Isso tem muito a ver na sua vida futura. Aliás, muito do que nos acontece hoje tem a ver com aquilo que já aconteceu, ou aquilo que já tivemos. São os traumas, são as falas, são as tarefas, são as exigências. Então, muitas vezes você está fazendo isso porque, lembra que eu falei lá atrás que se torna como um hábito? Você a vida toda fez isso. Por alguma razão você foi conduzido a isso. Em algum momento alguém te conduziu a você deixar para depois, tá? Isso pode ter sido lá no ensinamento dos pais, pode ter sido lá na escola, pode ter sido em algum momento. Então tem muito a ver com traumas ou com aquilo que foi ensinado pra gente. E aí que está buscar, que quando a gente fala aqui de como podemos resolver, é descobrir essa causa. E como é que a gente vai descobrir a causa? Através de um profissional, através de uma ajuda de uma pessoa, até que você consiga chegar ao seu melhor resultado. Sim, então existe algum teste que se pode fazer para a pessoa descobrir se realmente qual foi então o momento ou por que ele é um procrastinador? Existe algum teste? Sim. Veja, quando a gente descobre a causa, o que levou aquela pessoa a estar naquele estado, da onde veio, a gente sempre quer encontrar o melhor resultado, né? Então eu quero melhorar. Primeira coisa é eu quero melhorar. Isso é fundamental. Eu quero deixar de ser um procrastinador. Eu quero deixar de adiar as coisas. Eu quero. Então, dentro da psicologia, existe testes que a gente vai chamar de inventários, né? Esses inventários é como se fosse um questionário. E ali a gente faz um levantamento através de escalas. Existe um dos inventários para descobrir, para ver em que nível que está o procrastinador, se essa procrastinação está trazendo para eles alguma dificuldade ou não. Existe esse inventário que é trabalhado com 7 escalas. E aí a gente vai ali em cada uma das escalas, a gente vai fazendo uma somatória de pontos. Por exemplo, você tem umas perguntas lá, de 0, você vai responder de 0 a 3, o que é que aquilo que está ali, aquela pergunta representa para você. De 0 a 3, quanto que isso é para você. Bom, no final de cada escala, você vai somar aqueles pontos. No final de todas as escalas, você vai fazer a somatória dos seus pontos e ali você vai encontrar um nível. Qual nível? Se você está no nível moderado, leve, grave, e também descobrir com essa escala, com esse inventário, que tipo de procrastinador que você é. É muito bacana de ser feito. Mas, pastora, como é que a gente faz isso? É bom que se faça com um profissional. Se você buscar pelo Google, essas coisas assim que às vezes a gente vai fazer, né? Olha a procrastinadora aí. Eu não vou no psicólogo agora não, eu não vou buscar esse tratamento agora não vou buscar isso agora não, mas eu vou dar meu jeitinho. Olha aqui lá o procrastinador dando o seu jeitinho, que é a procrastinação positiva, que a gente estava falando lá, né? Vou buscar um atalho para não ter que passar por este caminho. Eu vou aqui no Google mesmo e faço lá o resultado, lá e eu fico sabendo quem eu sou. Bom, você até pode, sabe, amor?
Até pode. Você até consegue isso. De repente não vai conseguir o resultado. Mas o resultado desejado? Não, então, o resultado desejado você não vai alcançar. Depois que você descobre isso, o que você vai fazer com isso? Você está entendendo? Está entendendo, amor? E o que a pessoa vai fazer com isso depois? Como é que ela vai resolver? Como é que ela vai se ajudar? Aí precisa da ajuda de um profissional. Você está entendendo? Aí precisa de ajuda de um profissional. Não é puxando sardinha, não. É para abençoar a tua vida, tá? Não. Eu estou falando aqui do que você precisa fazer como ser, para ser um ser melhor. Você está entendendo? Você está entendendo que é o objetivo que nós estamos trazendo para você nesta manhã como escola? Mas vamos lá, amore. Ok, então nós falamos aí como resolver, né? E falamos também que tem ajuda, tem um teste. E depois que a pessoa realmente procurou, fez o teste, buscou ajuda, qual é o resultado final? Amor, o resultado final disso tudo, depois que você busca ajuda, que você faz o teste, que você vai trabalhar os pontos, é um resultado de prazer, de satisfação, de alegria, sabe? É o prazer de estar melhor consigo mesmo. Veja, todas as vezes que eu estou bem comigo mesmo, eu vou estar bem com o outro. Então, se eu estiver bem nos meus negócios, nos meus afazeres, nas minhas atividades, eu vou estar bem com o próximo. E esse próximo pode ser o meu marido, pode ser o meu filho, pode ser meu patrão, pode ser meu amigo, pode ser meu vizinho, pode ser quem você desejar. Mas para isso, você precisa estar íntegro, bem consigo mesmo. Você está entendendo? Sim? Muito bem. Se não estiver entendendo, ei, pode perguntar. Vamos botar aqui, ele fala pra mim e eu respondo pra você, se eu souber. Se eu não souber, a gente responde depois, tá bom? Ah, não é procrastinar. É por causa do tempo que aí eu vou ter que pesquisar. Olha eu querendo falar, tá vendo? Como é que é o negócio? É bom que você já vai aprendendo comigo. Vamos embora. A pastora falou uma palavra ali sobre integridade. Você precisa estar íntegro com você mesmo, né? Legal. Essa palavra a gente usa muito dentro da linguagem, tanto da psicologia também como do coach, né? A integridade, né, ela faz parte de um conjunto de valores pessoais que faz parte da sua vida. O que você considera de maior valor na sua vida. Então você precisa manter um equilíbrio entre esses valores. Então quando você busca a integridade desses valores que você não muda, não abre mão, né? Um exemplo, Deus, família e outras coisas mais, que o seu valor é diferente do meu, né? Então eu tenho que estar íntegro durante todo o tempo com aquilo que é importante na minha vida, tá? Então a integridade se dá aí. Então quando fala de procrastinar, nós estamos falando de saúde também pessoal, né? Então nós estamos falando que eu preciso cuidar da minha saúde, né? Não só da minha saúde, mas também daquelas atitudes que eu faço, que também pode trazer prejuízo tanto para mim quanto para o outro. Está dentro daquela que eu falei aqui, amor, das escalas de prioridades, dentro da nossa roda de vida, né? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu estou trazendo para mim? Quando eu encontro isto, eu me torno íntegro em todas as coisas, automaticamente, logo, eu vou estar também bem com aqueles que estão à minha volta. Você está entendendo? Os relacionamentos começam a melhorar, começam a haver também uma integração entre as partes. Agora, a pessoa começa a falar as mesmas línguas, né? Olha, eu falei com pessoas, com fulano, né? O termo que a gente usa. Eu falei com fulano, pedi alguma coisa para ele, gente, que bacana. Mas, amor, uma coisa interessante também, dentro dessa parte da procrastinação, é que normalmente o procrastinador,
ele está sempre procrastinando para si mesmo. Olha só. Ou seja, muitas das vezes a pessoa ela faz sempre alguma coisa para o outro, porque é o dia a dia, é o imediato. Então ele faz sempre alguma coisa para o outro e menos para si. E quando ele deixa de fazer para si, ele entra em conflito consigo mesmo. Aí vem o sentimento que nós falamos lá anteriormente no início, lá, sentimento de culpa, sentimento de por que eu deixei de fazer isso, se eu tivesse feito, sabe? Então, muitas das vezes nós sempre estamos fazendo alguma coisa para alguém e menos para a gente mesmo. Isso também gera conflito, gera dificuldades. Você está entendendo? Você está entendendo aí? Então pode-se dizer que o procrastinador, ele é também um altruísta, ele só pensa no outro. Não é que ele só pensa. É que é mais fácil pensar no outro, fazer para o outro, saber do outro, do que fazer para si, pensar em si e saber de si. Então a gente, quando é pra gente, você já reparou isso, queridos? Você já reparou que quando é pra você, você sempre procrastina? Sempre deixa pra depois? Se você quer comprar alguma coisa, é pra mim mesmo, né? Deixa pra depois. A gente sempre faz para o outro mais do que a gente faz para nós mesmos. Então isso é algo também interessante da gente estar também trabalhando dentro daquele que procrastina, tá? Procrastina. Até vou eu falar assim devagarzinho, que você também vai aprendendo a palavra. Procrastina. Ok, nós estamos vivendo um momento aí de pandemia e talvez os procrastinadores estão gostando demais desse período. A procrastinação positiva. Isso. Mas nós vemos que mesmo dentro desse período aí de isolamento social, existem projetos que podem continuar. Né? Sim. Existem algumas atividades que podem ser feitas. Existem aí alguns irmãos que estão trabalhando em casa, né? E é interessante então zelar para que você não fique sempre prorrogando e deixando para depois, né? Então mesmo nesse período de isolamento social, temos que tomar cuidado, né? Para não ser um procrastinador. Então nós vemos aí a respeito da procrastinação. Qual é a relação que nós podemos então fazer entre procrastinação em vida cristã e procrastinação e liderança? Agora vamos entrar então agora dentro do campo eclesiológico, né? Dentro do campo da igreja, o nosso relacionamento dentro da igreja, a forma que nos relacionamos. Então, qual então que relação nós podemos fazer entre a procrastinação e a vida cristã e até propriamente a liderança? Vamos lá. Vamos pensar novamente então no verbo procrastinar. Hoje em dia, dentro da vida eclesiástica, dentro da igreja mesmo, nós vemos que tem muitas pessoas, muita gente que sempre deixa para depois. O verbo procrastinar está dentro desse nosso contexto, dentro do contexto da igreja. As pessoas estão sempre deixando para depois. Não vou para a igreja hoje? E nós não podemos ir mesmo, né, para a igreja hoje. Diante da situação que nós estamos vivendo, a gente está procrastinando, não tem jeito, a gente não tem como ir. A gente ainda está indo, né, porque a gente faz os cultos online lá, né? Então a gente ainda vai. Outros, os que estão conosco, tem alguns irmãos que estão cooperando com a gente lá, indo aos cultos, mas
hoje nós somos levados a uma procrastinação, ou seja, deixando para depois, esperando uma resposta das ordens públicas, né, dos governantes, para que a gente possa voltar às nossas atividades. Mas nesse caso, não somos procrastinadores, nós estamos vivendo uma situação né, que é momentânea, né, mas que vai passar. Exato. Né? Não é o ato de... Nós não estamos no ato do procrastinar, tá? Isso. Mas nós estamos Fique aguardando. Tranquilo, que você não é um procrastinador dentro dessa realidade. Contexto, tá não, bom? tá? Mas o que nós estamos falando é quando a pessoa deixa de fazer, né, uma atividade dentro do seu contexto ali, eclesiástico, deixa para depois. É o deixar continuamente para o dia seguinte, tá? Quando nós falamos lá no início do patrão, da escola, o trabalho da escola, que você tem ali uma tarefa para ser cumprida dentro da igreja através dos seus líderes, pode ser seu pastor, pode ser o professor da escola bíblica dominical, pode ser o seu líder de célula, pode ser alguém que está tomando a frente dessa liderança, e ele te dá uma tarefa e você diz, depois eu faço. Isso é coisas assim, chato, isso é muito fácil, dá uma coisa mais difícil, e aí eu vou deixando, aí a gente vai dizer que é aquele assim, o famoso empurrar com a barriga, né? Então a gente vai sempre deixando, e isso dentro do meio eclesiástico, dentro da igreja, essa é uma tendência, é a tendência da velha natureza, é a tendência aquela que a pessoa já está o hábito de deixar para depois, o hábito de casa, sabe? O hábito familiar, que a gente leva conosco na vida eclesiástica. Assim como eu sou em casa, nós vamos ser na igreja, gente. Ok. Né? Então a gente acaba fazendo na igreja aquilo que a gente está acostumado a fazer. Se é hábito, você vai fazer em qualquer lugar. Você está entendendo? Então a acomodação, a preguiça, o medo, a fuga, elas são algumas causas. Quantas vezes nós fazemos isso automaticamente? Você está entendendo? Automaticamente nós estamos fazendo isso dentro da vida cristã. Ok. Nós vemos aí que falou aí da questão... Daniela. Isso. Ok. Só voltando aqui, queremos mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Temos alguns irmãos que estão entrando agora. E nós queremos agradecer você. Nós estamos falando aqui sobre procrastinação, tá? Fica até o final e nós vamos estar orando pela sua vida e também vamos responder aqui algumas perguntas, tá? A Daniela, lá de São Paulo, está perguntando, assim como na nossa vida, temos que priorizar. Nas atividades da igreja também podemos fazer isso? Boa, Dani. Boa pergunta, Daniela. Sim. Veja, como eu falei aqui, aquilo se torna tanto hábito que você já está acostumado a fazer em casa que você vai acabar fazendo na igreja também. Se você pratica o hábito da priorização em família, fazendo a roda que a gente estava falando aqui, né? A roda da vida, da escala de priorização, o que é importante, o que vem mais importante na família ou para a família, isso também é levado para a igreja. Então, a escala de priorização da vida cristã, ela também é muito importante. Nós vamos ver no decorrer do estudo, Dani, que você vai entender isso, em que ponto e quem e como que a Bíblia fala acerca disso, né? Então sim, é importante também no reino, lá na casa do Senhor, priorizarmos, ver aquilo que é necessário. Existem necessidades na igreja que pode deixar para depois, e existe necessidade na igreja que tem que ser feito agora. Ok, é só fazer uma diferença aqui, Daniela, na questão. Atividade da igreja. Atividade da igreja é diferente
de relacionamento com Deus, com o reino. Né? Sim. Então, quando nós falamos aqui, nós queremos separar, tá? Sempre isso. o reino é prioridade. Agora, existe atividade eclesiológica, ou seja, atividade da igreja. Tá? Tem um monte de gente que se envolve com a atividade da igreja, mas não se envolve com o Deus da igreja. Tá? Então, buscar primeiro o reino de Deus. Tá? Então, quando nós fazemos isso, nós precisamos separar, né? O que é a atividade da igreja e o que é a atividade do reino de Deus. Tá? A própria palavra já disse, buscar primeiro. Isso. Olha a priorização aí, ó. Primeiro o reino de Deus. Porque as pessoas, depois... muitas das vezes as pessoas confundem. Eu estou trabalhando na igreja, estou trabalhando para Deus? De repente não. Você está trabalhando na igreja, se envolver, ser um ativista na igreja, mas não tem relacionamento com Deus, é vazio de Deus. Né? Então o que precisa ser entendido é isso. Tá bom, filha? Se tiver mais perguntas, faz aí que a gente vai respondendo aqui. E se foi a resposta que alcançou, né? A nossa resposta alcançou a sua pergunta, diga aí também, tá? Coloca aí pra gente interagir aí. Tá praticamente nós já respondemos aqui a próxima pergunta, que o que falta no meio do cristão falta consciência ética, e aqui eu coloco consciência ética e espiritual, e falta amadurecimento. Então, vida, muito bem, muito bem. Olha só que legal, a ética e amadurecimento. O que falta muito é isso. O que é a ética? A ética é a forma pela qual você vai estar dando uma resposta adequada a determinados comportamentos ou não, e outras coisas mais. Porque a ética é uma coisa bacana também da gente trabalhar. Mas veja, ética amadurecida, né? Então, quando você aprende sobre o que é procrastinar, o que é prioridade, o que é urgência, o que é necessidade, você vai, na medida do tempo, se desenvolvendo e você vai se tornando, quer queira, quer não, pessoas mais conscientes do que é certo, do que é errado, do que é momento e do que não é momento. Você está entendendo como é que a gente trabalha a ética amadurecida? Ok. Não vamos nos deter a questão da questão ética, né? Porque é um assunto muito vasto. Tá? Estamos falando aqui então sobre procrastinação e nós, como cristãos, nós precisamos procurar fundamentos bíblicos. Né? O procrastinador ele pode usar a Bíblia como referência para se procrastinar, ou existe um fundamento bíblico para a procrastinação? Sim, existe. A Bíblia é riquíssima em nos ensinar sobre tudo, sobre todas as coisas da nossa vida como ser. Então eu sou um procrastinador, eu vou ler no texto bíblico, vou provar lá que a Bíblia me dá mais para ser um procrastinador. Porque a Bíblia vai me ajudar em todas as questões. Sim, mas não no sentido de justificar a minha procrastinação, ela vai dar a minha preguiça. Ela vai nos dar uma ideia daquilo que nós estamos fazendo, e aí a gente vai ver a referência disso na vida cristã. Então ela tem fundamento. Por exemplo, os patriarcas, os profetas, os reis, eles amavam ao Senhor e eles viam sentido de urgência nas coisas do Senhor. Então eles não eram procrastinadores. Não, exatamente. É nesse contexto que nós aprendemos. Esses são os fundamentos que a Bíblia nos ensina. A Bíblia não vai falar assim: procrastinação é o ato de você deixar de fazer as coisas mais tarde. Não. A Bíblia vai nos dizer, vai nos ensinar o que é urgência e o que não é urgência. Os profetas, os reis, eles sabiam o que era urgente, a mensagem que tinha que ser pregada naquele momento e aquilo que tinha que podia deixar para depois. Então nós vamos ver isso. O próprio Jesus, por isso que é fundamento bíblico. O próprio Jesus ensinou, ele disse que devíamos trabalhar enquanto era dia, porque a noite vem, logo não podemos trabalhar. Você está entendendo? Então a Bíblia, ela vem nos ensinar que quando nós deixamos as coisas para depois, isso pode recair sobre nós com
algum prejuízo, não só sobre mim, mas como nós falamos, sobre os outros. Então Jesus também ensinou, vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e na noite a gente não pode fazer nada. Então ele sempre passou para nós o compromisso, a responsabilidade e o zelo em tudo que fazia. E olha só, amor, Jesus nos ensinou a prestar conta com o Pai. Ou seja, o Pai enviou o Filho para que ele fizesse todas aquelas coisas. Então havia em Jesus, tinha Jesus uma missão. E ele prestava contas ao Pai. Então muitas das vezes nós recebemos uma tarefa e nós não nos damos conta de quem está nos dando a tarefa. E aí não vamos prestar conta. Quando nós deixamos para depois por conta própria, você está deixando de prestar conta àquele que te deu a tarefa. Você está entendendo isso? Você está entendendo então? Então todas as vezes que eu deixo de prestar conta ou deixo de cumprir uma tarefa, eu estou deixando de fazer aquilo que alguém me pediu. E aí a gente vê as consequências posteriores, né? Podemos ver então que o procrastinador, ele não tem uma missão definida praticamente, né? Ou pode ter e ele fica prorrogando, mas a grande maioria dos procrastinadores, eles às vezes vivem sem projetos, né? E uma coisa muito interessante que a gente pode ver na própria pessoa de Jesus que você falou aí, quando nós temos projetos claros, fica mais fácil executá-los, né? E o próprio Jesus, ele nos ensina que ele tinha uma missão, ele tinha um projeto, e aí ele partiu para a ação, ele não procrastinou, né? Então, quando nós temos projetos claros, né, é mais fácil de entrar na ação e executá-los. Exatamente. Tá? Quando a gente pensa em Jesus, a gente está pensando numa perspectiva de liderança, tá? Então Jesus, ele tinha essa missão. Então ele tinha, qual era a missão dele? Ele não podia deixar para amanhã. Tudo que ele tinha que fazer tinha que ser naqueles momentos. Porque o projeto de Deus era salvar a humanidade por meio de Jesus. Então se Jesus tinha a missão de falar para nós acerca do amor de Deus, acerca da morte dele, acerca da volta dele, ele não tinha muito tempo para perder. Então ele tinha um projeto a executar. Então quando nós temos um projeto, um caminho para um plano de ação, de ação, boa palavra, amor. Um plano de ação, a gente tem que trabalhar as prioridades desse plano. Qual o tempo que eu tenho para executar esse plano? Qual é a finalidade que eu tenho para esse plano? Então Jesus, ele tinha hoje, ele tinha o plano de ação de Jesus era que tinha que fazer hoje. E nesta fazer hoje, não denota ali falta de compromisso. Não tinha ali a falta de compromisso. Não tinha ali a falta de temor ao Senhor. Então, quando nós temos algum projeto, alguma coisa para realizar, quando nós falamos lá da procrastinação na vida, né, no dia a dia das nossas vidas, nós assumimos um compromisso. Então, se nós temos esse compromisso, nós temos que honrar esses compromissos. A gente precisa estar avaliando quem que nos deu esse compromisso, qual é o objetivo que eu quero com este compromisso. Então, Jesus nos ensinou isso. Deixar para amanhã pode ser um sinal de uma administração, uma má administração, ou uma administração comprometida. Você está entendendo? Então, muitas das vezes, amor, quando a gente adia uma tarefa, essa tarefa ela pode vir como uma má administração do nosso tempo, do nosso compromisso, do nosso eu, que gerenciar o eu é muito legal nessa hora. Então, o que é que você está fazendo com o seu eu? O que é que você está falando para você mesmo?
Ok. Tá? Então isso é muito interessante. Então nós vemos aí a procrastinação, tá? Na perspectiva da liderança, e nós estamos falando aqui da liderança agora, dentro da liderança eclesiástica, da liderança dentro da igreja, o que é procrastinação dentro da liderança eclesiástica? Então, é isso que eu falei agora, né? É o compromisso. É o compromisso com aquele que te deu a tarefa. Compromisso com Jesus, né? No caso, a gente falando aqui da pessoa de Jesus, a Jesus dentro dessa perspectiva de liderança, né? Jesus, ele veio para nos ensinar que tem muitas coisas que tem que ser para hoje. Isso, e ele ensinou isso e deixou com seus discípulos, e Paulo escrevendo lá os Efésios 5:16, ele fala exatamente no texto que nós devemos remir o tempo enquanto é dia, né? Porque os dias são maus. Ele quer dizer aqui que devemos aproveitar muito bem cada oportunidade na nossa vida. Exatamente, exatamente. Aí você já veio aí, ó, olha o argumento bíblico, a base bíblica para falar acerca das coisas que a gente tem que fazer hoje. Porque a gente precisa remir o tempo. Vamos trazer um pouquinho, amor, para o que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Estou falando da pandemia, do momento de isolamento social, né? Isolamento social. Hoje nós estamos vivendo um momento de que tem que ser agora. A gente precisa fazer alguma coisa para agora. Agora a gente teve que desenvolver estratégias para alcançar a população, alcançar os membros, alcançar as pessoas através da palavra. Então não dava tempo para esperar. A gente não tem como esperar. Quando a gente tiver recursos. A gente precisa fazer agora. Então é hoje. Você está entendendo, vida? Você está entendendo, você que está aí do outro lado, a diferença de deixar para depois ou fazer agora? Nós temos um compromisso, nós temos uma responsabilidade e ela não pode deixar para depois. Aí a gente tem que criar. Por isso que nós estamos aqui hoje, né, amor? Estar aqui hoje com você, eu aqui, eu e o amor aqui, você aí do outro lado da telinha, na sua casa, na sua cozinha, na sua sala, onde você está com sua família, é uma emergência para hoje. Não dava para esperar, a gente teve que criar. Você está entendendo? Então Paulo vai ensinar isso. Nós temos que remir o tempo por quantos dias são maus. E ele está dizendo isso, que nós devemos aproveitar muito bem as oportunidades. Traga isso para a tua mente, querido. Traga isso para a tua mente, minha querida. O que é que nós estamos fazendo? O que é que você está fazendo? Você está aproveitando as oportunidades? Você está deixando passar para amanhã? Ou vou fazer depois? Pensa sobre isso também, é muito interessante, né, amor? É interessante, olhando para o contexto da tua vida, para o ambiente da tua vida e também o ambiente eclesiástico, dentro desse tempo que nós estamos aí, de isolamento social, muitos projetos foram parados, né? Eu estava conversando aqui com os irmãos aqui na igreja, no início do ano nós planejamos muitas coisas, meu Deus. E todas estas coisas estão paradas por enquanto. Não vamos executar, estamos aguardando um momento próprio para executar. E isso nos remete, né, à questão seguinte, que fala sobre planejamento, né? A igreja e a procrastinação, né? Então, eu vejo que a igreja precisa ter planejamento, não só a igreja, mas também nós como pessoas, né? A falta de planejamento, o que gera então a falta de planejamento? Bom, o que é procrastinação na igreja, né? Então, é um sinal que nós falamos aqui de descompromisso, muitas das vezes. Pode ser um sinal de fraqueza pessoal, né? Não é do todo, porque a gente também não pode aqui generalizar que todos estão, né? Mas a gente pode ir para aqueles que há pessoas que estão deixando. Então, aquele momento daquela pessoa pode ser um sinal de fraqueza, né? Espiritual, emocional, físico, a gente não sabe. Pode ser também falta de planejamento, pode ser que não tenha aí o que se vai fazer.
não tem na mente uma meta, e isso é muito interessante também. Se você não tem para onde ir, como é que você vai? Né? Então, há uma falta muito grande, muitas das vezes, de não ter metas, e aí as pessoas vão, todo mundo vai andando junto, sabe aquela coisa assim, vai seguindo conforme vem. Então, a procrastinação, a igreja e a procrastinação, o que ela é? Às vezes é falta de planejamento, às vezes é falta de fraqueza, sinal de fraqueza. Isso. E a irmã Ednei está fazendo aqui uma pergunta para nós. Diga, Ednei. Ela diz assim: muitas vezes o medo e a rejeição faz deixarmos para depois. Sim. É verdade. Sentimento de rejeição. É verdade, o medo, tá? Então nós estamos falando sobre emoções, né? Sim. Então o medo é uma emoção que às vezes nos trava. Tá? É verdade. Então, respondendo aí a pergunta da irmã, também a procrastinação tem a ver com rejeição e medo? Sim, tem sim. Por quê? Vamos voltar ao início, lá, vamos para um pouquinho lá atrás, na história da vida da gente, que em algum momento da tua vida, ou das suas atividades, você estava lá executando uma tarefa, uma determinada tarefa, e alguém chegou para você e falou assim: você não sabe fazer isso. Eu faço isso. Ou deixa que eu faço isso melhor que você. Ou fulano faria isso de uma forma tremenda. Você está entendendo a causa que faz com que você deixe de executar aquela tarefa naquele momento? Talvez você queira executar aquela tarefa, mas o problema anterior te causou uma paralisação, te trouxe medo. Agora você tem medo, até você é convidado, sabe, amor? Às vezes a pessoa naquele determinado momento, ela é convidada, ela é chamada, ela é convocada para aquela determinada tarefa e ela está bloqueada. Onde que ela está bloqueada? Lá atrás. Alguém paralisou ela por alguma razão. E aí ela deixou, todas as vezes que ela vai executar aquela determinada tarefa ou uma tarefa, ela sempre traz de volta aquilo que a bloqueou. Então sim, a pergunta qual é? Se às vezes a rejeição e o medo nos paralisa, né? Muitas vezes o medo e a rejeição faz deixar-nos para depois. Sim, o medo e a rejeição. Que medo? Que rejeição? O medo de não ser capaz de realizar aquela tarefa. Isso, que tem origem muitas das vezes na sua infância, como uma pastora falou. Sim, aquilo que eu falei lá atrás. É interessante que às vezes nós pais, e eu sou pai, nós somos culpados, né? Dos nossos filhos ter comportamentos, né, procrastinadores e também ter esse sentimento de rejeição. Por quê? Quando nossos filhos eles eram pequenos, ou quando são pequenos, nós estamos falando aqui no contexto agora, que nossos filhos já estão grandes, né? Mas de repente o filho lá atrás, quando ele era bem novinho, você pediu para ele pegar um copo com água e ele demorou, e você foi lá e interrompeu, deixa que eu faço. Isso gera um trauma na vida da criança e vai trazendo consequências de rejeição e incapacidade. Tá? Isso gera medo. E aí entra a questão do medo, entra a questão da aceitação. Sim, porque se você não está sendo aceito para aquela tarefa, você está sendo rejeitado por ela. Você está entendendo? Então, tudo acompanha, né? A rejeição, o sentimento de rejeição, queridos, pensa comigo. O sentimento de rejeição é do ser. É você que sente. Não é o outro que sente a sua rejeição. É você que muitas das vezes traz isso consigo, a rejeição. Começa consigo. Aí depois a gente vai descobrir por que você está se sentindo assim. Então, esse estado, esse sentimento, isso tem razão de ser.
E por isso que muitas vezes a gente deixa para depois. Ah, eu não vou fazer isso agora não. Tem gente que pode fazer. Tem gente que faz melhor. É esse sentimento. Entendeu? Então a gente traz sim consigo, traz com a gente esse sentimento. Pastora, tem jeito? Tem Boa jeito. pergunta. Tem jeito. Tem jeito de melhorar? Sim, tem jeito de melhorar, tá? Tem jeito de fazer com que você se torne novamente aceito por primeiro ponto para a recuperação da rejeição. É se aceitar como pessoa. Se aceitar e saber que você é capaz de executar aquela tarefa que lhe foi dada, como todo mundo. Todo mundo. Você é capaz de executar aquela tarefa. Mas pastora, tem gente que faz uma tarefa assim. Ué, claro, cada um é cada um. Você tem a mesma capacidade de realizar aquela tarefa. No seu tempo, no seu jeito. É você que vai determinar. É você que vai trabalhar a escala. Você entendeu? É você. Por isso que dentro da psicologia existe lá um inventário, né? Existe lá uma escala, um score, que vai ajudar você a entender em que nível você está. Se está no alto, se está no leve, se está no grave, em que momento que você está, ok? E o nosso tempo vai passando. Isso, nosso tempo, nós precisamos caminhar para o final. Já estamos Daqui a pouco quase você se chegando ao cansa. final. Mais uma vez, queremos agradecer aqui a sua participação. Irmã Antônia, tem jeito, irmã Antônia? Fica triste não. Sentimento de rejeição é terrível mesmo, né? Mas tem cura, irmã, tem cura, tá? Vai ficar bem. Nós estamos caminhando para o final. Estamos. Tá? A pastora falou aqui sobre quando descobrir, traga um plano de ação, né? Então, o inimigo ele o inimigo ele usa, mas nem tudo é inimigo, né, irmãos? Tá? Satanás ele veio para roubar, ele veio para matar, roubar e destruir, tá? Nós precisamos ter muito cuidado porque nem tudo é demônio. Ele né? se aproveita. Ele aproveita de uma situação de fraqueza, para nos impedir de realizar, tanto no reino de Deus quanto na nossa vida secular. Tanto que ele se aproveita que quando você ouve alguma coisa e aí você abaixa a sua cabeça e diz você que não é, diz pra você mesmo, porque primeiro a gente diz pra gente mesmo, tá? Depois que os outros, a gente vai ouvir o que os outros dizem, mas você já disse pra você. Aí você fala pra você mesmo, isso não é pra mim hoje não, deixa pra depois. O inimigo se aproveita disso, tá? Ele vai nas nossas fraquezas. Veja, eu vou trazer uma coisa pra você. O inimigo, ele não vai nas nossas fortalezas. Ele não vai nos atingir nas nossas fortalezas. Ele vai nos atingir nas nossas fraquezas, tá? Então vamos lá. Pode ser? Pode, vamos continuar. Então, queridos, nós precisamos entender que estamos vivendo dentro de um tempo, né? Tudo é feito dentro de um tempo. E a própria Bíblia fala sobre isso. Então, como administrar ou o que é administrar o tempo dentro da perspectiva de Jesus? Né? Como nós podemos ver isso? Nós vamos ver que o Senhor fala da administração do tempo, né? Há tempo para todas as coisas. Nós vamos ver lá Mateus capítulo 6, de 25 a 34, que vai falar sobre isso, de que Jesus nos ensinou, buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então a gente vai estar sempre trabalhando o contexto na pessoa de Jesus Cristo. O tempo da pessoa de Jesus é sinal de sabedoria, tá? Então se você não está sabendo como lidar com isso, peça sabedoria ao Senhor. Peça a Deus para que Ele ajude você a administrar o seu tempo, a priorizar aquilo que é necessário, aquilo que é mais urgente. Peça a Deus. Ele nos ensinou que a vida precisa ser vivida dia a dia. Cada dia, viva cada dia o seu mal. Viva um dia após o outro. Ou seja, você não sabe se amanhã você vai ter tempo de executar essa tarefa.
Então, se a tarefa veio nas suas mãos, faça conforme as suas forças, execute-as, colocando-as no grau de priorização, execute aquelas tarefas. Você está entendendo? Então, busque esse nível, essa sabedoria. A ansiedade, ela vai vir quando você não consegue administrar isso, né? Quando você não consegue colocar um tempo para todas as coisas, você está sempre preocupado com o que vai fazer lá na frente e não consegue sair do lugar, está sempre preocupado, mas não avança, né? O amor foi bem lá na cozinha também, nós estamos preparando um almoço, coisa legal. Nossa, desculpa, eu precisei sair rapidinho aqui. Mas já voltou. Nós estamos assando ali um negócio ali. E não podia deixar para depois, entendeu? Ia queimar. Ele não podia procrastinar mais não, senão ia queimar nossa Tem coisa carne, que a gente não pode procrastinar, tem que fazer na hora, tá, nossa? Bacana, até isso nossa aula é legal. Por isso que ele saiu correndo e ele falou assim, não posso deixar ele fazer esse sinal para mim, ó senhor, tempo. Ok, irmãos. É assim, a vida é assim. Tem coisa que você não pode procrastinar, você tem que fazer naquela hora, tá bom, querido? Nós estamos fazendo pernil, passando pernil, você quer? Vem almoçar com a gente, né? Esse tempo, né? Não pode, tem que deixar para depois, quando acabar a pandemia. Bom, então a gente viu, voltando, né? Nível, voltando aqui. Okay. Como que a gente vai administrar isso na perspectiva de Jesus? Então ele vai falar exatamente isso. Viva cada dia, né? Faça as coisas no seu tempo. Primeiro, busque primeiro o reino de Deus. Coloque a priorização de Deus na sua vida, tá? Busque a Ele sabedoria, até mesmo como lidar em casa, com a família, como lidar com os seus negócios. Busque sabedoria do Senhor e Ele vai te ajudar, Ele vai te ensinar sobre isso. Nós vemos que não só nos evangelhos encontramos aí referências bíblicas, mas também nós temos outros textos bíblicos para nos ajudar, né, a entender um pouco mais sobre o assunto procrastinação, tá? Nós temos aí o escritor dos Hebreus que nos ensina que devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Veja, tá? Olha aí a carta aí aos Hebreus, falando para a gente acerca das coisas do dia a dia e daquilo que a gente pode ou não pode esperar. Deixar todo embaraço, deixar as coisas que nos prendem, o pecado, né? Aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos assedia, né? Os pensamentos, até mesmo as conclusões, as nossas próprias conclusões. Então, todas estas coisas, o escritor ali aos Hebreus, ele vem nos ensinar nesta manhã. Ele diz assim, e corremos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos urgência, nós temos emergência. Ó, minha irmã Dagmar, beijo para você, minha irmã, lá em São Paulo, tá agora em São Paulo. Então aqui, nós temos urgência, nós temos emergências e nós precisamos estar avançando, tá? Não pararmos, não deixarmos para trás, não deixarmos para depois. Vamos fazer enquanto é tempo, enquanto é dia, porque a noite vem e nós não vamos poder fazer. Eclesiastes vai falar isso também para a gente, né? Há tempo determinado para todas as coisas. Em Marcos 1, capítulo 15. Isso é legal. E o texto sagrado diz assim: o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. Jesus. Então, para Jesus, cada dia devia ser vivido com intensidade. A sua mensagem foi clara. E ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, querido, ele deixou para nós na grande comissão, em Mateus, nos evangelhos sinóticos, né? Ele deixou ali o ide para cada um dos seus discípulos, né?
Então, para concluir aqui esse estudo maravilhoso, precisamos entender que a mensagem que Cristo deixou sobre o reino de Deus é urgente, né? Então não podemos procrastinar, devemos fazer. Aqui está a diferença daquilo que eu faço na igreja e daquilo que eu faço no reino de Deus, viu, Daniela? Tá? A diferença está aqui, tá? Nesta questão do reino, do ID de Jesus. Então tudo que eu faço deve ser para promover o reino de Deus, o ID de Jesus. Tá? Perguntou o quê? Como controlar a ansiedade nesse momento? Isso, no momento em que o pernil está queimando. Eu disse que é partir para a ação. Então, amados, para a gente fechar aqui essa live, a palavra nesse tempo e todos os tempos, que a gente usa uma palavra aí, num linguajar, né, cristão, sobre mordomia, que sejamos mordomos, sejamos administrador do nosso tempo, do tempo que Deus tem nos dado, de forma que venha trazer, em primeiro lugar, promover o reino de Deus, e em segundo lugar, nos trazer paz ao nosso coração, no sentido de que estamos cumprindo a nossa missão, né? Nos trazer saúde emocional também, né? Então, aproveitar cada oportunidade como se fosse a última, tá? Eu gosto de fazer uma referência aqui, sempre quando eu falo sobre isso, e os mais antigos, quem tem mais de 40 anos aqui, né? Tem mais de 40 anos, e aqueles que são de São Paulo, né? Antigamente, e para aqueles mais novos que estão nos acompanhando, tinha o disco de vinil, né? E tinha uma gravadora lá em São Paulo chamada Bom Pastor, e essa gravadora havia estampado assim em cada capa do disco, dizendo assim: devemos viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Então dentro dessa perspectiva que nós devemos viver o nosso dia, mesmo nesse contexto de isolamento social, né? Cada dia como se fosse o último, para a glória de Deus, o nosso Pai, o nosso Mestre, né? É verdade. Denei está falando assim, né? Perguntando, será que vocês têm certeza que tem que terminar, acabar o estudo? Tá tão bom, é verdade, né? É bom. Eu e o amor, a gente tem o maior prazer disso. Eu falo que eu sou professora nata, eu gosto de ensinar, eu gosto também de aprender. É o que nós estamos falando do ser que aprende, o ser aprendiz e o ser que serve. Essa aula, nós abrimos ela hoje, nós estávamos estudando sobre o ser, e nós achamos interessante que isso é sobre o ser. Então, nós precisamos nos conhecer como pessoa, né? Nós precisamos ser íntegro, ser eu, porque quando eu sou eu, né, eu vou ser alguém para o outro. Você está entendendo? Então eu preciso saber como lidar com os meus próprios comportamentos, porque às vezes a gente exige muito do outro para que o outro seja, para que o outro faça, quando eu não estou sendo, quando eu não estou fazendo, eu estou deixando tudo para depois e quero que o outro faça imediato para mim. Você está entendendo? Então eu preciso aprender sobre isso. Por isso que a gente abriu aqui um pouco também sobre esse ser que deixa às vezes para fazer depois. Por isso que a gente colocou lá alguns itens no início da semana. A gente colocou para a igreja, para a nossa igreja, colocamos lá o que a igreja gostaria de estudar. E tinha outros itens lá como a ansiedade, o medo, a família e a emoção e a procrastinação. E hoje a escolha foi para falar sobre isso, nós estamos trazendo. Então, sejam mordomos, administre o seu tempo, como a amor falou aqui. Faça isso de uma maneira que agrade a Deus e que você se sinta bem também. Porque se você agradar a Deus, se você se sentir bem, você vai atrair outros para você. É lei da atração, queridos. Quanto mais eu estou bem comigo mesmo e eu estou bem com Deus, eu vou atrair as pessoas. Eu vou atraí-las para aquele aprendizado. Então, se você está, por alguma razão,
deixando alguma coisa para depois, como é que você vai exigir do outro? Então faça as coisas, faça de acordo às suas forças, mas faça naquele momento aquilo que precisa ser feito. Não deixe para depois, principalmente quando for relacionado a você. Ok. Tá? Estamos chegando ao final, amados. Mas diante da demanda, e eu creio que já temos o próximo assunto para o próximo domingo, né? Ah, sim, dentro daquela escala nós Não, fizemos. da demanda de agora, Qual é a demanda que então? também está lá. Ah, né? que é a ansiedade? O medo. O medo. Ah. Porque está tudo ligado. Né? Faz Vamos parte falar do sobre contexto. medo, porque o medo faz parte. Então, o que nos trava, será que é o medo? Né? E também a rejeição. Então, isso está ligado, né? Então, irmãos, fique ligado aí. No próximo domingo estaremos falando sobre uma emoção, né? Chamada medo. O que você acha? Vamos falar sobre o medo? Vamos aprender? Medo e rejeição? O medo dentro do contexto social, comportamental, e o medo dentro do contexto bíblico. O que você acha? A rejeição ela vai vir em conjunto com o medo. Por que eu me sinto rejeitado? Porque eu tenho medo. Medo de quê? Então a gente vai trabalhar essa junção e a gente vai trabalhar isso dentro do comportamento, na questão comportamental, e a gente vai trabalhar isso também dentro do contexto bíblico, tá bom? Então vamos tentar aí de uma maneira simples, uma maneira objetiva, uma maneira clara, tá? Trazer para vocês esses contextos aí, ok? Podemos então assumir esse compromisso? Com certeza. Assumimos o compromisso com você. Próximo domingo, esperamos todos vocês, tá? Queremos aqui agradecer cada participante que está conosco, né? Queremos agradecer cada um de vocês. Agora é o momento de agradecer também. Nós vamos citar você lá do início, você que chegou, você que esteve aqui, sabe, está aqui ainda com a gente, tá? É um prazer muito, muito, muito grande pra gente. Nós estamos aprendendo nesse tempo. Gente, vocês não têm ideia como a gente está aprendendo. Por isso que a gente falha, sabe, vidas? A gente falha na imagem, a gente falha no som, a gente falha no comportamento, a gente falha em como a gente está fazendo, a gente falha porque nós somos falhos, nós estamos no campo do aprendizado. Então a gente espera de você, a gente está sempre aqui, ó, fala aí pra gente como é que tá o som, como é que tá a imagem, participa com a gente das perguntas, dinamiza esse contexto que nós estamos vivendo, faz parte com a gente, tá? Então vamos aqui agora, neste momento, fazer os nossos agradecimentos. Puxou aí, amor? Não? Então vamos lá. Quem está aqui com a gente? A Denei, nossa menina linda aqui. A Aline é filha de Denei, a Aline Dutra está aqui com a gente. A minha irmã Dagmar, a Daniela lá de São Paulo, né? Família abençoada, que a gente aprendeu a amar, a gente conheceu já há muito tempo. Eu não vou falar quanto tempo não, né, André? Mas a gente já se conhece há muitos anos, né? O Ricardo, esse aí eu conheço muito mais ainda. Não vou falar também não, Ricardo. Antônia, Toninha, minha linda. Beijo. Dagmar. Aqui, minha irmã. Dagmar é minha irmã, gente. Minha irmã mais velha. Lucimar. Lucimar tá aqui com a gente. Jéssica. Oi, Jéssica. Hoje você tá com a gente. Que coisa legal. Vamos lá, vamos colocando aí pra ver quem tá aqui conosco. É porque na hora que passou aqui, o amor saiu aqui, agora a gente tá buscando lá. Está buscando. Quem mais? A irmã lá de Vitória, esqueci o nome dela. Genilza, né? Parece que é esse. A Lídia. Lídia, você é linda. Bom. Vai falando aí, irmão, para nos meus ajudar queridos, aqui. Minhas nossas ovelhas. Vocês estão trazendo seus filhos? Responda aí, digite aí. Os seus filhos estão participando da escola bíblica dominical? Eu estava conversando com a amor uma coisa. Mamães, que tal a gente fazer aqui uma escola bíblica dominical infantil?
ideia! Que tal nós prepararmos aqui também? Eu estava falando com o amor sobre isso. Amor, eu preciso preparar a Aline. Eu preciso preparar uma coisa, uma aula também, porque, gente, fala sério, né? Para criança ficar só ouvindo eu e o pastor aqui, né? Não, né? As crianças não merecem. Então, Jéssica disse que eles estão dormindo. Acorda, ó, tá na hora de escola bíblica dominical, não deixa para amanhã não. Então a gente vai preparar aqui alguma coisa também dentro da escola bíblica aqui para as crianças. Nós vamos ter um domingo aí que vai ser para as crianças, tá? Eu vou estar preparando aí. Essa semana que vem a gente vai estar falando dos assuntos que nós já trouxemos aqui, falamos com vocês sobre o medo, mas nas próximas a gente vai ver se prepara uma aula. Suzana entrou. Queremos agradecer também a Suzana. Deus abençoe. Muito bem. Então, na verdade, o que acontece é que vocês estão assistindo, só talvez não estejam aparecendo aqui, né? Mas é isso aí. Apareça aqui, dê a sua palavra, traga aqui a sua contribuição, tá bom? Que isso pra gente também, esse retorno de vocês nos faz a gente preparar melhor, tá? Quanto mais você retorna, mais a gente se prepara, porque a gente quer dar o melhor. Ok. É o nosso compromisso, nós recebemos esse compromisso de Deus e a gente quer dar isso também. Mas acho que nosso tempo está acabando, tá bom, né? Quero aqui orar pela sua vida, tá? Quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. Pedir ao Senhor que continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. Vamos orar? Antes disso, eu quero desafiar você essa semana. Para você fazer um levantamento pessoal aí, no que você tem se procrastinado. Vamos fazer isso? O que você tem deixado para depois? Pode ser na família, pode ser no negócio, pode ser no trabalho. Faça esse levantamento seu. O que você está deixando para depois? Tá? E o que você poderia trazer para fazer? Deixa eu formular aqui a pergunta cerebral aqui, mental. O que você pode fazer para melhorar, viu? A gente trabalha mentalmente. O que é que você pode fazer para melhorar este comportamento que você está tendo agora? Tá? Se você tiver dificuldade, entra aí, fala comigo depois, que a gente pode conversar sobre isso. Pode botar um plano de ação para você sair desse estado. Tá? Entra aí para a gente conversar sobre isso e ajudar você a melhorar, tá bom? Um abraço, Serlane. Deus abençoe. Oi, linda. Beijo, Serlane. Vamos orar então, querido. E como eu fechei aqui, teve que abrir, não aparece aqui a relação de todos completa, os nomes, né? Completa, tá? Mas Deus abençoe cada um dos meus irmãos, tá? Os que participaram aqui no Tucumã com a gente, lá em São Paulo, em Vitória, em Minas, né? Deus abençoe cada um de vocês, tá? Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar, ó Deus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui, ó Deus, em família. E muito obrigado, Senhor, por cada um dos teus filhos que participaram e estão participando conosco. Agora eu peço a Deus que o Senhor, em nome de Jesus, esteja abençoando, Senhor, Jesus, cada vida. E, ó Deus, aquelas pessoas, ó Deus, que têm vivido esse sentimento de procrastinação, que o Senhor dê, ó Deus, uma estratégia. Vai, ó Deus, abençoando, trazendo, ó Deus, libertação, Senhor. Que cada uma dessas vidas possa montar um plano de ação, uma vez que já identificou, Deus, qual é a causa, possa montar um plano de ação para que possa abençoar a tua vida e a vida daquelas pessoas que estão à sua volta. Abençoe, ó Deus, cada família aqui representada, abençoe o restante do nosso dia, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus abençoe, meus queridos, um abraço. Só lembrando aqui, irmãos, hoje à noite nós vamos ter a nossa ceia em família. Tá? Esse é o tempo. É o tempo, né? Nós montamos aqui um planejamento e dentro desse planejamento nós vamos fazer a ceia em família hoje às 19 horas. Então você que está na sua casa, pode continuar na sua casa. Tá? Prepara os elementos da ceia, que é o pão, o suco de uva, e aí depois de uma reflexão que você está fazendo hoje às 19 horas, estaremos participando da ceia. Então eu vou dar a voz de comando, vou comandar vocês na sua casa, para que você possa participar da ceia conosco, tá bom, queridos? E aqueles irmãos que desejar vir aqui para a igreja, venha com máscara, mantenha o isolamento, ou seja, o distanciamento social, né? Isolamento não, distanciamento,
ali nos bancos da igreja. Não vamos pegar na mão de ninguém, nem abraçar ninguém, tá bom, queridos? Mas você pode vir para a igreja, participar da ceia junto com a gente, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a tua vida. A Cíntia, Deus abençoe, Cíntia. Beijo, até mais tarde. Abraço, tchau, tchau.